A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Nós estamos estudando essa lição aqui, Deus Conosco. Estamos chegando aqui nas últimas lições dessa série, Deus Conosco, e tem sido um momento muito precioso de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, os sinais do fim. Antes de nós entrarmos na nossa lição, de nós apresentarmos aqui o nosso convidado de hoje, eu queria dizer para você o seguinte: para você pegar esse link aí do YouTube ou do Facebook e você compartilhar esse link aí no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ter acesso a esse estudo ou a esse momento, da escola bíblica aqui durante esse período aos sábados. Outra coisa que eu queria dizer para você é para que você acessasse também a nossa rede social da Editora Promessa, e lá você também curtindo, se inscrevendo, você vai acompanhar todos os lançamentos da nossa editora e você fica por dentro aí de todas as novidades. Eu queria te dizer uma outra coisa. Olha só, para você que tem acompanhado durante essas últimas semanas o nosso estudo da lição bíblica, lá no nosso canal do YouTube, do Portal IAP, você pode ir lá naquela aba de playlist, e lá você tem uma playlist escrito Escola Bíblica Especial. Você clicando aí, você tem acesso a todos os nossos estudos, desde o primeiro estudo nessa série de lições. Você pode fazer o mesmo, por exemplo, com o programa Texto e Contexto, que você também pode acessar todos os programas anteriores. E essa nossa lição bíblica, que é a lição de número 11, você tem muito mais informação também numa série do programa Texto e Contexto, que tratou sobre escatologia ou estes assuntos do fim. Bom, falando de texto e contexto, está aqui conosco mais uma vez o apresentador do Texto e Contexto, que é o pastor Eleilton, que hoje estará conosco aqui para tratar de um assunto que ele gosta muito, né, pastor Eleilton? Que é a escatologia, né? Isso aí. Pastor Eleilton está com a gente, você pode dar aí a sua saudação aos nossos irmãos e irmãs, e a gente vai para o nosso estudo. Graça e paz, irmãos e irmãs. Para mim é uma alegria poder retornar a esse programa de estudo da lição bíblica e poder conversar com os irmãos a respeito do tema da lição. Pastor Samuel, uma alegria poder estar aqui com você. Alegria nossa. Novamente. E vamos lá, que Deus nos dê um tempo precioso aí de estudo da palavra. Amém, amém. Meus irmãos e irmãs, um dos assuntos mais, interessantes, debatidos, discutidos, colocados em filmes, em séries de TV, está relacionado com o fim de todas as coisas, com o fim do mundo, né? E quando nós lemos a Escritura, quando nós estudamos as Escrituras, nós observamos que esse também é um assunto nas Escrituras. E na teologia isso é chamado de escatologia, ou seja, o estudo das últimas coisas. Nós estamos percorrendo o Evangelho de Mateus, e ao percorrer o estudo no Evangelho de Mateus, nós nos deparamos com o capítulo 24 e o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Basicamente, o capítulo 24, terminando lá no 25, é o sermão, o conhecido sermão escatológico de Jesus, que vai ser reprisado ali, tem os seus correlatos ali, tanto no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, quanto no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 13. Então, esses capítulos 24 e parte do capítulo 25 é a fonte aqui do estudo da nossa lição de número 11, que vai tratar sobre os sinais do fim. Pastor Eleilton, vamos à nossa lição, né? Nós temos um momento aqui de Jesus com seus discípulos. Provavelmente eles estão num lugar mais alto, que dá uma visão ali do templo, que eu imagino, e alguns comentaristas vão dizer isso, que era uma imagem suntuosa. Esse templo, como nós sabemos, é uma reconstrução promovida ali pela amizade que os judeus estavam nutrindo com Herodes. Então Herodes botou muito dinheiro, então fez uma construção realmente muito magnífica, que deveria chamar bastante atenção, e é isso que os discípulos vão falar com Jesus
naquele momento, né? Os discípulos vão mostrar esse templo, essa suntuosidade do templo para Jesus, e a partir dali Jesus inicia então esse seu sermão. Eu queria perguntar o seguinte: de que maneira que essa afirmação de Jesus, que ele faz aqui no comecinho do capítulo 24, quando ele fala do templo, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada, que não seja derrubada, qual é a relação que essas palavras de Jesus ela tem com o fim de todas as coisas? Pastor Samuel, você está correto quando fala da suntuosidade do templo, né, de Jerusalém. De fato, os discípulos ficaram impressionados com a beleza desse templo, e era tão suntuoso mesmo, e era uma questão de política do Herodes, que nós estamos falando aqui talvez do ano 26 da nossa era. Esse templo começou a ser reconstruído no ano 20 antes de Cristo. O Herodes que começou a construir até morreu e não viu ele ser terminado, né? Porque o Herodes o Grande morreu no ano 4 antes de Cristo. E esse templo ele só foi terminado de ser construído no ano 64 depois de Cristo, para depois ser destruído no ano 70, né? Ficou 6 anos depois. Então, assim, nesse momento que Jesus passa com seus discípulos, esse templo está sendo remodelado, né? Os Herodes estão colocando dinheiro mesmo ali para que esse templo seja o mais bonito possível, para agradar os judeus. E diante desse deslumbramento dos discípulos com a beleza do templo, Jesus diz para eles: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. Aí vem deles a pergunta: Senhor, mas que sinal haverá entre essas coisas, isto é, entre a destruição do templo e o fim do mundo? É interessante porque os próprios discípulos de Jesus, eles fizeram a conexão, eles fizeram a relação. Espera aí, se o templo vai ser destruído, isso significa que o fim do mundo está próximo. O templo era algo tão importante para os judeus, era algo tão que tinha tanto valor, né, na cultura judaica, para os religiosos, enfim, para os judeus de maneira geral, que pensar na destruição do templo era a mesma coisa que pensar no fim do mundo, no fim de todas as coisas. Então os discípulos querem saber: Senhor, quando é que isso vai acontecer? Diz para a gente quando isso vai acontecer. E de fato Jesus ele estava profetizando aqui a destruição do templo de Jerusalém, que vai acontecer no ano 70. Né? Cerca de 40 anos depois de Jesus pronunciar essas palavras, o templo foi destruído. E na própria descrição de Jesus, no sermão profético, Jesus ele menciona eventos que aconteceram por ocasião do ano 70, quando o templo de Jerusalém foi destruído. Eventos esses, inclusive, que serviram como paradigma, né, para eventos que acontecerão no futuro. Né, eventos que acontecerão no futuro. Então você teve um cumprimento ali imediato, né, de alguns fatos no sermão profético que jogam luz para cumprimentos futuros, né, coisas que ainda vão acontecer, especialmente com a grande tribulação, que imagino que em algum momento aqui dessa nossa conversa nós vamos falar sobre a grande tribulação. Então, mas basicamente seria isso. Então, e talvez fosse uma informação, pelas palavras que os discípulos colocam aqui em Mateus 24, falando: veja, mestre, que construção, né, eles enfatizam bastante isso, dá a entender que para os próprios discípulos aquilo era de fato um deslumbramento, né? E pensar naquilo sendo destruído também era chocante também, né? Sim. Principalmente pelo fato, né, aí talvez vale a pena a gente lembrar um pouquinho naquele outro texto em que Jesus fala sobre a destruição do templo e a reconstrução em 3 dias, né? E os discípulos questionam, né? Falam assim: mestre, mas como é que o senhor vai destruir isso aqui? Isso aqui demorou 40 anos para ser construído. E como que o senhor vai destruir e construir em 3 dias, né? E aí o texto diz: mas ele falava do seu corpo, né? Então, nesse texto, Jesus está falando da sua morte e ressurreição, correto? Sim. Aqui, propriamente, quando Jesus trata da destruição do templo, ele está lançando luz para acontecimentos que seriam futuros. Basicamente isso. Exatamente, acontecimentos seriam futuros,
ele está falando do que iria acontecer 40 anos depois com a destruição de Jerusalém. E aí é óbvio, nessa descrição dele nós temos eventos que são futuros, inclusive em relação a nós, né? Eventos que ainda não aconteceram, mas que a destruição de Jerusalém serviu como paradigma, né, para esses eventos que vão acontecer no futuro. Pensando no Templo de Jerusalém, sempre foi muito traumático para os judeus todas as destruições desse templo. Sim. Por isso que, de repente, os discípulos fizeram essa conexão com o final de todas as coisas. E assim, só um parêntese, né? Toda a destruição do templo em Jerusalém estava ligado com algum tipo de invasão, né? Os babilônios fez isso. Então, assim, a destruição dá a ideia do seguinte, fomos invadidos, estamos sendo atacados frontalmente, até pelo significado que o templo tinha para eles, né? Exatamente. Nós tivemos essa destruição pelos babilônicos, né, que foi traumática, o povo foi levado para o cativeiro, e depois havia promessas de reconstrução, de um novo templo, né? E promessas essas, inclusive, ligadas com a vinda do Messias, né? Então, era meio impensado agora pensar no templo deixando de existir novamente. Esse templo ele foi meio que, não chegou a ser destruído, mas profanado na época do Antigo Epifânio, período interbíblico. Então eles sofreram alguns ataques a esse templo ao longo da história que foram tanto quanto traumáticos. Então pensar nesse templo sendo destruído de novo é alguma catástrofe gigantesca que está vindo por aí. Tá vindo. E pode inclusive ser colocado junto com a destruição do mundo, com o fim do mundo. O fim do mundo. Jesus ele vai dando uma descrição ali dos sinais, né? Ele vai colocando, apresentando ali nesse capítulo 24 os sinais. Mas chega um momento que Jesus, e eu imagino, assim, eu tento fazer aquela leitura, né, de como seria eu sentado como discípulo ouvindo tudo aquilo, que provavelmente foi um negócio muito espantoso, muito assim, delirante até para eles. Mas é interessante porque quando Jesus diz assim, mas não fiquem preocupados, é só o princípio das dores. Dá a entender o seguinte, eles entram num transe, num êxtase, porque falam assim, meu Deus, que negócio é esse que vai acontecer? E Jesus, para acalmá-los, diz, não, mas fiquem calmos, isso é só o começo, né? Poderia falar um pouquinho para a gente do que é esse princípio das dores que Jesus narra aqui, que Jesus fala? Parece que os sinais que Cristo apresenta no capítulo 24 e 25 de Mateus, no sermão profético, eles podem ser divididos em dois blocos. O primeiro chamado princípio das dores, e depois você tem alguns outros eventos aqui ligados à grande tribulação. A grande tribulação. Esse primeiro bloco aqui, chamado princípio das dores, a imagem que está por trás dessa expressão, princípio das dores, é a imagem de uma mulher prestes a dar à luz. É uma mulher com dores de parto, né? Então, todos que estão nos assistindo aqui e que já as irmãs ou as pessoas que já tiveram a experiência de dar à luz ou aqueles que acompanharam uma mulher com dores de parto sabem bem o que a gente está dizendo, né? Então, são aquelas dores da contração que vêm com toda a força e aí voltam. Depois elas retornam com mais intensidade e aí somem por um instante. Aí retornam com intensidade. E o intervalo vai diminuindo, né? O intervalo vai diminuindo entre uma dor e outra e a dor vai aumentando cada vez mais até chegar a hora da criança nascer. Então, é essa imagem que Jesus tentou apresentar para os discípulos aqui. E aí ele falou de um conjunto de sinais que ele chamou de princípio das dores. A ideia é a seguinte, esse conjunto de sinais aqui, a partir de agora, porque com a vinda de Jesus iniciou os últimos dias, a partir de agora esses sinais começarão a acontecer. E eles vão acontecendo ao longo da história, cada vez com mais intensidade. Mais intensidade. Eles vão aparecendo e vão surgindo. Legal. E quais são esses sinais, né? Eu acho que a gente entender essa conexão do templo, a gente entender essa questão do princípio das dores, né? E essa analogia que Jesus faz com uma mulher às vésperas de dar à luz é magnífica, né? Sim. Porque é muito próximo da nossa realidade cotidiana, né?
Mas Jesus vai enumerar aqui, depois dele falar desse princípio das dores, e os discípulos pedirem esse sinal, Jesus enumera, Jesus vai colocar ali alguns sinais, sinais que antecederiam, né, a sua volta, o seu retorno ou o fim de todas as coisas. Poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Vamos lá. São vários sinais mencionados por Cristo no sermão profético, né, o capítulo 24 de Mateus e nas outras versões dos outros evangelhos. Mas, tentando enumerar alguns desses sinais, então. Jesus falou sobre guerras e rumores de guerras. Jesus falou de nação se levantando contra nação, de reino se levantando contra reino. Jesus falou de fomes em todos os lugares, né? Jesus falou sobre falsos profetas que surgiriam. Jesus falou sobre terremotos, né? Falou sobre desastres naturais, né? Esteve também nas falas do Senhor Jesus. E só por esses sinais aqui, por essas primeiras menções, já dá para perceber que todos eles, de fato, ao longo da história, têm acontecido. Vão se acentuando, né? Vão se acentuando. Quantas guerras nós já tivemos aí desse momento aqui do primeiro século até agora? Quantas? Inúmeras guerras na história da humanidade. Segundo os historiadores, nunca tivemos um único dia de paz, né? Sempre uma guerra acontecendo em algum lugar do mundo. Né? Desastres naturais, né, de grandes proporções que vêm acontecendo. Fome, miséria em vários lugares tem acontecido. Tem um sinal que Mateus não coloca aqui, mas no sermão profético, na versão de Lucas, ele aparece, que é epidemias. Epidemias e fomes. Lá está ligado lá fome está ligado com epidemias, né? E se a gente pegar para estudar aquela palavrinha epidemia que aparece lá em Lucas, a ideia da palavra são doenças infecto-contagiosas, né, de grandes proporções, que têm a capacidade de matar muitas pessoas. E por que está ligado com fome? Porque geralmente quando esse tipo de doença, esse tipo de vírus, né, alcança determinada sociedade ou cidade, exatamente porque a matança é grande, ele acaba abalando o sistema econômico. Vou fazer um parênteses, óbvio, que eu preciso fazer esse contraponto, né? Seria mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, porque desde a peste negra ou gripe espanhola que nós não temos uma mortandade tão grande no mundo inteiro, né? Um vírus que atingiu o mundo inteiro e dá sinais de um abalo econômico sistêmico, né? Seria isso também um sinal dentro... Para algumas pessoas isso já é o fim do mundo, né? Mas do ponto de vista bíblico, isso é o fim do mundo ou é apenas um sinal apresentado por Jesus ali? Eu não tenho dúvida que o Covid-19, esse vírus que tem assolado a nossa geração, esse tempo, está listado entre essas epidemias, né, do princípio das dores mencionado por Jesus. Nós podemos colocá-lo nesse pacote dessas epidemias que servem como sinal para lembrar que Jesus está voltando, Jesus está retornando, porque essa é a ideia dos sinais. Então, assim, o Covid-19, essa epidemia, como as outras que já assolaram a humanidade antes dela, elas não servem para mostrar que nós já estamos no fim, vivendo os dias imediatamente antes do fim, né? Já estamos perto do Armagedon. Não, elas estão dentro desse primeiro bloco aqui, ó, princípio das dores. Lembra dos dois blocos, princípio das dores, grande tribulação. Está no primeiro aqui, ó. Está dentro dos sinais do princípio das dores, que vão se intensificando cada vez mais. Então ele está aqui, ó. E para que esses sinais servem? Servem para nos alertar. Jesus está voltando. Essa é a função dos sinais. É deixar a gente sempre alerta. Você observa um sinal, opa, Jesus está voltando. É sério esse negócio, uma hora ele vai aparecer. Então a epidemia é e eu colocaria assim o Covid-19 dentro dessas epidemias. Jesus falou de desestruturação familiar, né, pais se levantando contra filhos, filhos contra pais. Jesus falou de perseguição religiosa, disse que seus discípulos seriam perseguidos também durante esse período, disse que eles seriam odiados. Então ele falou de um ódio crescente também contra os cristãos, contra os valores cristãos. Deixa eu fazer um outro parênteses. Sim. Há um dado de que no último século, nesses últimos 100 anos nossos, já morreu, por conta de perseguição, mais cristãos
do que todos os outros séculos anteriores juntos. Não sei se você já viu sobre isso, mas há uma informação de que nos últimos 100 anos é tão acentuada a perseguição contra cristãos que já foram martirizados mais cristãos nos últimos 100 anos do que nos últimos 2000 para trás. Isso só reforça ainda mais a imagem do princípio das dores, a imagem da mulher com dores de parto. Então, ao longo da história, os cristãos vêm sendo mortos, eles vêm sendo martirizados. Mas quanto mais o fim se aproxima, mais isso se intensifica. E essa intensificação, então, com dados, aí, com pesquisa, está sendo mostrada. Nós estamos vivendo um tempo, então, que muitos cristãos foram martirizados e mortos. Então, esse é um sinal do retorno, é mais um sinal que lembra a gente que Jesus está voltando ligado ao princípio das dores. Cristo disse que isso aconteceria mesmo. Então, quanto mais o fim se aproximar, mais os cristãos serão odiados, por conta dos princípios que defendem. E tem um sinal que Jesus apresenta também, que talvez seja um dos últimos sinais, né, relacionados a esse bloco chamado princípio das dores, que é o que vai marcar o final aqui do princípio das dores, que é a pregação do Evangelho. Esse Evangelho do Reino será pregado para todas as etnias, né? Todas as etnias ouvirão a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. E aí o texto diz, então virá o fim. E aí em todas as versões do sermão profético, depois que Cristo fala do Evangelho sendo pregado para todas as nações, então virá o fim, aí nós temos a descrição na sequência da grande tribulação, porque a grande tribulação vem na sequência. Que é basicamente a porta de entrada do fim, é a grande tribulação. Antes da gente entrar na grande tribulação, eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, ou você que recebeu esse link e está assistindo, como está a sua vida diante de Jesus? Como está a sua vida diante de Jesus? Os sinais, esse princípio das dores, eles servem como um alerta, como o pastor Eleilton bem explicou aqui, como uma trombeta soando, para que nós possamos fazer essa avaliação da nossa vida, de como que nós temos nos portado diante de Jesus, de como que esse Evangelho de Jesus é ou não transformador da nossa vida, aonde que está a nossa segurança, no que estamos nos firmando para a chegada desse fim. Então, eu queria convidar você, logo depois de nós termos feito a última lição que falou sobre a religiosidade, o pastor Igleitson nos ajudou aqui sobre a religiosidade, eu convido você a fazer essa observação, no que está firmada a sua esperança, com que armas nas suas mãos você vai entrar nesse período do fim. Eu acho que se você tem algo que precisa ser acertado, consertado na sua vida, eu quero conclamar você em nome de Jesus a fazer esse conserto, a tomar essa decisão, porque Jesus está voltando. E quando nós ouvíamos que Jesus está voltando há 20 anos atrás, 20 anos se passaram, então desde que disseram que Jesus estava voltando há 20 anos atrás para agora, está mais próxima ainda a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo a gente, como diz o texto bíblico, prepara a sua vida, porque nós vamos nos encontrar com o nosso Deus. E é bom que nesse momento nós estejamos debaixo da sua graça e da sua misericórdia. Pastor Eleilton, para a gente continuar então, você falou que, eu comentei aqui que a porta de entrada, você falou da grande tribulação, e a porta de entrada do fim é a grande tribulação. O que é a grande tribulação? Lembrar assim, a gente está falando um pouquinho aqui sobre essas questões do fim, sobre a questão dos sinais. Muitas pessoas, e estudiosos até, eles incorrem no erro de, por conta da serem intensos os sinais, de chegarem até a datar a volta de Jesus. Isso já aconteceu ao longo dos séculos, ao longo dos anos. E há também uma discussão muito grande a respeito do que é essa grande tribulação, o que é essa batalha que vem logo na sequência. Mas o que é a grande tribulação e o que marca essa grande tribulação e como que nós podemos identificá-la com clareza? Como você mencionou, de fato, depois que o Evangelho do Reino é pregado
para todas as etnias, aí o texto diz, então virá o fim. Aí nós começamos a ter a descrição da grande tribulação. Lendo aqui o sermão profético de Jesus e o livro do Apocalipse, parece que depois que a igreja cumpre a sua missão de pregar o evangelho para todas as etnias, e aí quando eu falo do Apocalipse, eu estou pensando em Apocalipse 11, né, as duas testemunhas, que é uma representação da igreja e a sua missão de pregar o evangelho. Quando ela cumpre a missão, nós temos a descrição da besta que surge do abismo, que é uma figura do anticristo. E aqui na fala de Jesus nós também temos, versículo 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, nós temos também na descrição de Jesus o surgimento do abominável da desolação. Quem é essa figura? É a figura do anticristo. Então, o que marca o início da grande tribulação? O que marca o início da grande tribulação é o surgimento do anticristo. O anticristo será uma espécie de ditador mundial, né? Ele é uma paródia de Cristo, né? E vai ser reconhecido a sua autoridade mundialmente, e o início desse período chamado Grande Tribulação começa com ele. O que é a Grande Tribulação? A Grande Tribulação será um período da história, pequeno, curto, que antecede imediatamente a volta de Cristo, e um período com perseguição, sofrimento e tribulação como nunca houve e jamais haverá outro período como esse na história da humanidade. Isso é tão duro, porque se você pensar na história da humanidade, quantos períodos terríveis nós já não tivemos na história da humanidade. Exato. E você pensar que ainda está por vir um período como nunca houve e jamais haverá outro como ele, É difícil, né? é difícil de se pensar. Vai ser assim, um período muito complicado, principalmente para aqueles que rejeitaram o Evangelho. Veja que antes de começar a grande tribulação, o Evangelho foi pregado para testemunho de todas as nações. Então todas as etnias ouviram a pregação do Evangelho e muita gente escolheu rejeitar o Evangelho. Então, principalmente para quem rejeitou o Evangelho, será um período duríssimo. Está lá o Apocalipse, as trombetas, as taças para mostrar isso. E para os cristãos será um período de intensa perseguição, né? Luta, porque o anticristo, como dominador mundial, ele vai empreender de fato várias iniciativas que vão prejudicar os cristãos, né? Para que eles sejam perseguidos, e não será fácil servir a Cristo para esse grupo de cristãos que estará vivo nesse período final aí. Não será fácil servir ao Senhor Jesus nesse período. Serão presos, serão mortos, serão torturados, não vai ser um tempo fácil para os cristãos. Mas o Senhor Jesus falou desse período aí da grande tribulação no seu sermão profético. Então, o que marca o início desse período é o falso profeta, aí, o anticristo. O anticristo, né? O surgimento do anticristo. Só a título de contribuição aqui com o nosso irmão e irmã, estudante da Palavra de Deus, quando a gente fala de escatologia na Bíblia, eu vou citar aqui, aí você me ajuda aí. Uhum. A gente tem mais de um texto, né, mais de um bloco de texto na Escritura que descreve o que é chamado de escatologia, né? Nós temos o sermão escatológico de Jesus, né, em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, né? Aí nós temos, no Novo Testamento, o Tessalonicenses, que vai também tratar dessa questão, né? Aí nós temos Apocalipse, no Novo Testamento, que também vai tratar dessa questão. No Antigo Testamento, a gente tem uma parte ali do livro do profeta Daniel. Tem mais algum ou eu citei todos? Daniel, Tessalonicenses... 1 Coríntios 15... 1 Coríntios 15... 1 Coríntios 15, você tem passagens bíblicas, né, que tratam de temas escatológicos, né? Tem muitas profecias que no livro dos profetas, né, que eles fizeram, que para a época que as profecias foram feitas eram textos escatológicos, né, textos que tratavam do futuro. Para nós hoje, todas elas se cumpriram. Eles continuam sendo textos proféticos, né, mas se cumpriram. Então, basicamente, para nós, ainda continua sendo um texto profético e um texto apocalíptico, digamos assim, porque aqueles que ainda estão ligados com o retorno de Jesus, né? Porque esses textos que nós citamos, todos eles estão diretamente conectados com
essa segunda volta de Jesus, né? Tessalonicenses, Coríntios, o próprio sermão de Jesus Cristo, né? Essa é via de regra quando a gente vai estudar essa disciplina, né? Como uma disciplina de um curso de teologia, por exemplo. A disciplina escatologia, a gente estuda aquelas passagens bíblicas ligadas ao tempo do fim, né? Grande tribulação, volta de Jesus, milênio, né? São textos que tratam dessa questão. Mas até mesmo esses textos proféticos, com profecias que já se cumpriram, eles também são considerados escatológicos, né? Porque no período em que foram escritos, eles eram futuros ainda para aquela geração que recebeu aquele texto. Então, eles ainda são classificados como proféticos. Futuro ainda. Sim. Bom, vamos lá então. Então, a gente tem o princípio das dores, os sinais, o surgimento do anticristo, e ao surgir o anticristo, essa intensificação de perseguição, de ataque e etc. Aí nós vamos chegar ali, na volta de Cristo. A maioria dos estudiosos da Bíblia, eles não negam a volta de Cristo, mas ou excluem alguma coisa da volta, ou acrescentam alguma coisa à volta de Cristo, né? Alguns vão dizer que inclusive ele já voltou num outro processo, outros vão dizer que ele voltará, mas de uma maneira secreta num primeiro momento, arrebatando parte dos crentes, dando um segundo período de arrependimento, fazendo ali nesse caso estão interpretando ali a primeira, a segunda ressurreição, entre o surgimento ali das duas testemunhas, né, conforme o livro do Apocalipse. A questão é, ok, não se nega que Jesus voltará, mas nós podemos compreender de uma maneira bíblica, porque algumas dessas interpretações, elas ficam difíceis de se alinhar com todo o contexto bíblico quando fala da volta de Jesus, né? Por exemplo, voltar de maneira secreta, mas o texto diz que seria visível, todo olho viria, né? Como um relâmpago que vem de um lado ao outro, etc. Ou aqueles que dizem que ele já voltou, então não seria uma segunda, essa seria uma terceira vinda. Então isso não condiz com o texto bíblico. Como que nós podemos fazer afirmações, comprovações e sustentá-las biblicamente a respeito de como se dará a volta de Jesus Cristo? Pelo próprio sermão profético, no próprio sermão profético nós temos aqui o Senhor Jesus dizendo que a sua vinda seria visível e gloriosa. Depois da tribulação daqueles dias, o Filho do Homem aparecerá nas nuvens do céu. E o texto chega a dizer aqui, ele com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, veja que nessa descrição do Senhor Jesus, esse evento será um evento visto por todas as pessoas. Não se trata aqui de maneira nenhuma de um evento invisível, de um evento que passará despercebido. Talvez a grande questão que se coloca, né, e que a gente precisa ponderar, se os salvos estarão presentes nesse período aqui. E nós cremos que sim, porque o Senhor Jesus, quando ele falou da grande tribulação, ele disse que esse período foi abreviado por amor aos escolhidos. Porque se esse tempo não tivesse sido abreviado, nem eles suportariam. Então isso prova que eles estão presentes. Eles estão presentes na grande tribulação. Ainda que num pequeno período, mas estão presentes. Estão presentes. Quando a gente vai para o Apocalipse, especialmente lá no período das trombetas, que já é dentro da grande tribulação, tem uma das trombetas que é dito para o anjo, olha, esse juízo de Deus aí, você pode infringir sobre as pessoas, menos sobre aqueles que têm a marca de Deus. Então, os salvos, eles estão presentes. E quando o Senhor Jesus voltar, eles também contemplarão esse evento. Então, nós não temos vinda secreta, né? Existem aqueles que defendem que Jesus ele voltará antes da grande tribulação, né? Tem essa vinda secreta antes da grande tribulação, essa visão na teologia chamada de pré-tribulacionismo. Existem os que dizem que Jesus vai voltar no meio da grande tribulação, né?
é uma visão chamada mesotribulacionista, e os que dizem que ele vai voltar, né, a vinda dele será no final da grande tribulação, né, que é nesse momento que a igreja vai ser arrebatada, né? Então, uns falam que a igreja vai ser arrebatada antes de começar, outras, a igreja vai ser arrebatada no meio, e por fim a igreja vai ser arrebatada no final. Nós cremos que ela vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Nós poderíamos dizer que nós somos pós-tribulacionistas, né? Só que para todos esses aqui que defendem qualquer uma dessas visões, o pessoal tenta achar texto bíblico, né? Parece-nos ser interpretações equivocadas, essas que falam de um arrebatamento secreto da igreja antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação, ou até no meio da grande tribulação. Porque a Bíblia parece apontar que até o final da grande tribulação, os cristãos estão presentes aqui, né? Será bom se a gente descobrir no final que a gente está errado. Eu não tenho convicção de que essa ideia de que Jesus vem antes ou vem no meio é correta. Eu tenho convicção, à luz de textos bíblicos, que isso só vai acontecer, o arrebatamento da igreja só acontece no final da grande tribulação, que os cristãos vão passar. Isso na Bíblia é claro. Na Bíblia é claro. Lá na frente, se por acaso a gente descobrir que a gente estava errado, para nós vai ser muito bom, né? Sim. Não ter que enfrentar a grande tribulação, se a gente descobrir lá no final que a gente estava errado, vai ser bom. Mas eu tenho convicção, né, tenho comigo, analisando os textos bíblicos, que a igreja estará presente. Nós estaremos aqui na grande tribulação. Nós... A geração de cristãos... A geração que estiver presente naquele momento. Isso aí. De fato, assim, até mesmo pela própria cronologia que eu digo assim, a tentativa de se classificar os eventos dentro de uma cronologia assim, pensável, analisável, ainda assim se coloca a volta de Cristo no final da grande tribulação, né? Porque aí também você teria um outro problema ali, né? Que é quem é ressuscitado na primeira, né, no caso, por exemplo, de um arrebatamento secreto, quem é ressuscitado, quem é a primeira ressurreição está quem? Quem está na primeira ressurreição, né? Uma vez que Jesus está levando os salvos, né? E quem é que está na segunda ressurreição? Então, veja, se coloca que nesse lapso, nesse gap de tempo, há uma nova oportunidade de arrependimento através da pregação das duas testemunhas, etc. Só que o texto bíblico diz que a primeira ressurreição é dos justos e a segunda ressurreição é dos ímpios. O primeiro ressuscita para a glória eterna, o segundo ressuscita para a destruição eterna. Então, aí fica difícil de encaixar, né, os textos, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais a respeito disso, pode procurar aí no canal da IAP o texto e contexto que tratou sobre a escatologia, né? Essa corrente, por exemplo, escatológica, chamada de dispensacionalismo, que é uma corrente assim, relativamente nova, né? Talvez seja a mais famosa, né? entre os prés e o pós, que são os dois mais famosos ali, mas você pode aprofundar um pouco, conhecer um pouco, assistindo lá os programas que trataram um pouco mais dessas questões. Mas então, para nós, na nossa visão da Bíblia, na nossa leitura da Bíblia, fica claro que a volta de Jesus Cristo se dá no fim da grande tribulação. Seria isso? No final da grande tribulação que a igreja é arrebatada. É no final da grande tribulação que Jesus Cristo volta, né? Assim que a gente acredita. E não entendemos que exista nenhum outro tipo de volta secreta, né? Só essa volta no final, essa vinda gloriosa que o texto de Mateus descreve para a gente, Jesus vindo com glória, com seus anjos, né? Essa vinda que a gente tem no final da grande tribulação. Entendi. E apenas essa. Certo. A gente está caminhando para o nosso fim, e eu queria fazer mais uma pergunta, e depois a gente faz de repente tentar aplicar aqui as parábolas que Jesus vai contar ali no capítulo 25. Mas antes, como se dará esse juízo final, né? A gente vai percorrendo, vamos lá, é o templo, são os sinais, é o princípio das dores, é a grande tribulação, mas o texto vai dizer que haverá um juízo final, né? A volta de Jesus marca o juízo final. Como que se dará esse juízo final, pastor Leo? Só dentro de Mateus capítulo 25,
a gente não tem a ideia geral, né, do desdobramento de todos os acontecimentos. Aqui em Mateus capítulo 25, a gente tem Jesus voltando e o texto fala de Jesus fazendo uma separação, separação de ovelha e dos bodes, né? A separação dos justos e dos injustos. Essa é uma separação que acontecerá por ocasião do retorno dele, né? Quando Jesus Cristo vier segunda vez. Esses que forem considerados injustos, né? Que são todos aqueles que não fizeram profissão de fé, que rejeitaram a mensagem do Evangelho, todos esses vão morrer por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo, né? Inclusive, tem muita gente que nesse dia será pega de surpresa, né? Porque tem muita gente que professa seguir o Senhor Jesus e que nesse dia vai querer elencar uma porção de coisas que fez. Sim. Foi separado para destruição. Vai dar ruim no dia, né? Vai dar ruim, é isso aí. Lendo outros textos escatológicos, que você até mencionou anteriormente, que é o Apocalipse, por exemplo, aí sim, lá a gente vai ter, nós temos um desenrolar de outros eventos, né? Apocalipse 19, Jesus volta a segunda vez, ali no final do 19. Capítulo 20 tem um milênio, um espaço chamado milênio. Termina o milênio, aí nós temos a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. Aí sim eles vão, todos esses que foram mortos por ocasião da vinda de Cristo e os que continuaram mortos, né? Sim. Eles vão ser ressuscitados aqui e aí sim vão ser ressuscitados para encarar Jesus no grande trono branco do juízo final. Aí eles vão experimentar o juízo final. Aí vai abrir um livro de obras e cada um vai ser julgado de acordo com as suas obras. Por quê? Porque o nome deles não estava em outro livro, que é o livro da vida. Da vida. Então, eles não... esse texto, não, em hipótese alguma, quer dizer que a salvação é por obras, né? O fato de ele ter sido julgado de acordo com as suas obras. Eles estão sendo julgados de acordo com as suas obras porque o nome deles não está no livro da vida. Quem está com o nome no livro da vida são aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus, que aceitaram a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Então, esses são salvos porque o nome está no livro da vida. As obras é só para definir galardão, né, recompensa e não salvação. Agora aqui não, esse pessoal aqui, eles não têm o nome no livro da vida, então eles são julgados de acordo com as suas obras e aí vão ser condenados. A condenação deles será lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu fico muito tentado a entrar no assunto do galardão, mas a gente não tem o tempo para isso, né? Mas o senhor falou de um detalhe interessante, né? De que as obras galardoam, né? Na salvação e na condenação elas dão a sentença ali, né? Sim. É o que dá para entender no texto, né? Conforme as suas obras são julgados os ímpios e os salvos, conforme as obras, são galardoados. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Né? Se você quiser saber também um pouquinho mais desse assunto, porque foi muito recente o programa Texto e Contexto, que tratou de escatologia. Lá tem um episódio específico lá que tratou com um pouco mais de tempo sobre essa questão do galardão. Mas eu acho que para nós aqui ficou claro essa questão do juízo final. Ao final dessa grande tribulação, passado o milênio, né? Com a volta de Cristo, passado o milênio, aí se estabelece então o trono de juízo de Deus para julgar aqueles que não estavam com seus nomes escritos no livro da vida. Pastor Eleilton, estamos chegando aqui ao final do nosso estudo. Aqui dava para passar, aqui não é nem o dia inteiro, aqui dava para passar a semana inteira, né? Semana inteira falando. Conversa longa aqui dava para fazer. Mas assim, a cada programa desse que a gente termina, e a gente fica com essa sensação assim, ó, poxa, poderíamos ter passado mais umas 3 horas, né? Dá também a sensação assim, poxa, nós conseguimos realizar um feito, né? Que é dentro desse pequeno espaço de tempo, a gente discutir a palavra de Deus e falar da palavra de Deus de uma maneira que nossos irmãos e irmãs, quem está nos assistindo, compreenda, né? Compreenda. Apesar de teólogos que somos, né, nós gostamos de transmitir isso na linguagem que as pessoas entendam, compreendam, porque para nós é importante que a palavra de Deus ela seja compreendida, porque é ela que orienta a nossa vida, é ela que orienta a nossa caminhada cristã. Por isso, meu irmão, minha irmã, leia a sua Bíblia.
Não deixe de ler a sua Bíblia. E você que está em isolamento, em quarentena, você não pode dar desculpa, porque você está com um pouquinho de tempo a mais para você ler as Escrituras. Leia de maneira devocional, leia a Escritura completa de Gênesis a Apocalipse, escolha um livro, não, eu vou ler o livro tal, depois o livro tal, meu irmão, não tem problema, mas leia a sua Bíblia, porque a Bíblia continua sendo a palavra de Deus e continua sendo autoritativa para nós e continua sendo orientadora para a nossa vida aqui na terra. Pastor Eleito, para a gente encerrar a nossa escola bíblica de hoje, eu queria, assim, naquela martelada, naquela acertada direta, o que diria para uma pessoa que está agora nos assistindo, um irmão, uma irmã, um convidado, talvez que ainda não seja um professo cristão em Jesus Cristo, que ainda não tenha rendido a sua vida. Então, assim, de uma maneira prática, mas também pastoral, como que essa pessoa, ela pode lidar com a volta de Cristo, como que ela pode se preparar para a volta de Cristo, ou como que essa volta de Cristo pode dar significado a tudo que ela está vivendo hoje na vida dela, a todas as coisas que estão sendo enfrentadas hoje na vida dela, uma vez que nós estamos falando do escatom, nós estamos falando do que vem a seguir, né? Que palavra assim, prática, direta e pastoral daria para essa pessoa nesse momento? Bom, eu diria então, para essa pessoa, para você que nos acompanhou até aqui, nós estamos vivendo um tempo de muitas incertezas. Estamos vivendo um período de muitas más notícias, milhares e milhares de famílias no nosso país, nesses últimos meses, choraram ou estão chorando ainda a perda de algum ente querido. Por que conhecer esses assuntos relacionados aos últimos dias, relacionados ao final dos tempos, é importante? É importante porque a gente é lembrado que essa vida não é tudo o que nos resta. Há esperança para a nossa vida. Um dia, Jesus Cristo voltará a segunda vez e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Um dia Jesus Cristo vai colocar um ponto final em todo sofrimento, em toda dor, em toda morte. Glória a Deus por isso. Ele vai colocar esse ponto final. E até esse dia chegar, o desafio que a gente tem, de acordo com a palavra de Deus, é continuemos servindo ao Senhor com perseverança, vigiemos, prestemos atenção aos sinais. Essa epidemia, essa pandemia que está abatendo o nosso mundo nesse período, é um sinal. Jesus está voltando e Ele vai voltar, é certo. Então acreditemos nisso, nos preparemos e continuemos caminhando com esperança no nosso coração. O mundo pode estar desabando, mas um dia Jesus volta para escrever novos capítulos mais extraordinários e gloriosos. Glória a Deus por isso, né? É isso, meu irmão. De fato, essas semanas têm sido marcadas com muita tristeza. Tivemos falecimentos de pessoas assim que nos eram muito próximas, pessoas do nosso convívio, e essa expectativa de que a volta de Jesus restaurará todas as coisas, incluindo a ressurreição daqueles que morreram em Cristo Jesus, isso nos dá, em meio a toda essa tristeza, em meio a toda essa angústia que o coração segue, nos dá um suspiro de alívio, né? Jesus vai voltar, né? É isso. Esse mundo será totalmente restaurado por Jesus. A nossa história não termina nem no sepulcro gelado, frio, né? E nem termina em meio a uma pandemia. Sim. Ou em meio a qualquer coisa desse tipo. A nossa vida não termina. A nossa vida, apesar de passar pelas mazelas que esse mundo produziu pelo pecado, a nossa vida termina nos braços de Jesus Cristo, né? Ainda que falecidos, que mortos, nós descansamos aguardando a volta do Amém. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, que Jesus abençoe grandemente a sua vida.
e que essa expectativa e essa esperança, ela tome conta do seu coração e ela te dê esse suspiro, esse bolsão de alívio, de expectativa e de esperança, de que o fim vai chegar, mas para aqueles que estão guardados em Jesus, o fim não é o fim. O fim marca o novo começo, que vai ser inaugurado com a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Eleilton, queria que o senhor despedisse a gente com uma oração e logo em seguida você não vai embora. Você ouve aí o recado da Junta de Missões, o recado do pastor João Leonardo e nós nos encontramos na próxima semana com a lição de número 12. Se puder, nos despeça com a oração. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos por esse tema que estudamos hoje, tema dessa lição, tema extraído desses 2 capítulos do livro de Mateus, 24 e 25, porque é um tema que vem para trazer esperança para a gente. Esperança, Senhor. Talvez existam pessoas que estão nos assistindo agora, que choraram nesses últimos dias por conta de algum ente querido. Infelizmente, essa pandemia que se abateu sobre o mundo, ela acabou ceifando também vidas próximas a nós. E diante desse tema, meu Deus, nós suplicamos ao Senhor, dê consolo e conforto para esses corações, meu Pai. Que nunca saia desses corações a certeza de que o Senhor está voltando, a certeza de que o Senhor regressará e fará novas todas as coisas e trará da sepultura, meu Deus, todos aqueles que dormiram em Ti, para a gente começar um tempo novo e glorioso na Tua presença. Nós oramos agradecidos a Ti por essa esperança e essa confiança, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que Jesus abençoe a sua vida. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, que a paz de Jesus esteja nos vossos corações. Este é o momento missionário. Para isto, leremos o texto bíblico da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma, colherá com fartura. Ao escrever aos irmãos de Corinto, Paulo, apóstolo, se apresenta como líder espiritual, líder que tem autoridade de Deus, mas também como pai, como amigo, como conselheiro, a fim de ministrar para a igreja sobre a importância, a relevância, a profundidade de se ofertar para missões, ofertar para a causa de Cristo. A primeira mensagem poderosa, mensagem viva, eficaz, autoritativa, porque é a palavra de Deus. A primeira mensagem fala sobre a generosidade nas ofertas. Ao fazê-lo, devemos entender que estamos semeando, que estamos alimentando, estamos provendo, estamos promovendo o reino de Deus na face da terra. E por isso devemos fazer com generosidade, com desprendimento. A segunda mensagem está no versículo 7 do mesmo capítulo. A mensagem diz respeito à forma como ofertamos na causa de Cristo Jesus. Não estamos falando aqui de valores ou quantidades. A mensagem fala a respeito da visão espiritual que temos a respeito das ofertas missionárias, a respeito das ofertas no reino de Deus. Ao ofertarmos, estamos nos apresentando num ato espiritual diante de Deus, ofertamos para o reino, nos voltamos para o próprio Senhor. Por isso, devemos fazer com alegria, temor e tremor na sua presença. Como ofertar? Se colocando diante de Deus e
naturalmente fazendo as transferências, depósitos, leitura do código que aparece e de repente você que não dispõe facilmente desses meios, procure por favor a tesouraria da igreja local e oferte a esta causa gloriosa, ofertando para missões, ofertando para o reino de Deus. Eu gostaria de expressar antecipadamente a minha gratidão em nome de Cristo, reconhecendo a importância, o valor das ofertas de vocês. Que o Senhor esteja abençoando a família, os projetos, emprego, empresas e que a bênção do Senhor seja confirmada a cada dia no nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz de nosso Senhor.